Convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Texto que eu quero meditar com os irmãos. Vai do versículo 31 ao 40. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estavas nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Então o rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Mais uma vez, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra que nos apresenta um evangelho da salvação. Palavra que não é de homem, palavra de Deus. Palavra que não foi escrita com o objetivo de nos trazer alegria, de nos trazer paz, mas de nos ensinar o caminho a Jesus Cristo rumo à eternidade. Assim, Senhor, o Senhor que é dono dessa igreja, o Senhor que é dono de cada vida que aqui está, o Senhor que é o dono da minha vida, que o Senhor fale aos nossos corações, segundo a Tua vontade, na força, no poder e na unção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana, nós estivemos ali no Com Cristo no Cerrado, num encontro chamado Homens com Propósitos. E o Marcelo Gomes, que já pregou aqui na igreja, mora em Londrina, ele sempre traz uma mensagem ao vivo, lá de Londrina, e a gente assiste aqui, mensagens inspiradoras. E essa semana, como quase toda semana, falou muito ao meu coração, mas especialmente essa mensagem dessa semana, ele falou sobre a ponte. E a ponte, ele fez uma analogia sobre a ponte, sobre o significado da ponte, sobre os propósitos da ponte, de uma forma que eu não tinha ainda parado para observar. Quantos aqui já passaram sobre alguma ponte? Alguma vez na vida? Hoje, voltando de Campo Grande, nós passamos debaixo, ou por cima, sobre diversas pontes. E a gente sequer para reparar que tem uma ponte ali debaixo, ou qual que é o motivo daquela ponte, quem fez aquela ponte, qual é o objetivo daquela ponte. Fato é que existem várias pontes no mundo. Tem ponte de madeira, tem ponte velha, ponte nova, tem ponte de cimento, tem ponte de aço, tem ponte que é estruturada sobre pilares, tem ponte que é estruturada sobre barras de aço, tem pontes novas, pontes velhas, pontes muito altas. Enquanto eu procurava uma imagem para olhar as pontes do mundo inteiro, tem uma ponte, não recordo agora o nome do país, não sei se é na China, mas uma ponte muito alta, toda de vidro. E as pessoas, elas entram em pânico para atravessar aquela ponte, porque são mais de 500 metros até o chão. E vi uma cena interessante de um cidadão puxando um cachorro, um pastor alemão, e quando o pastor alemão chegou perto daquele vidro, ele deitou no chão. E o dono arrastava o cachorro e ele não queria atravessar aquela ponte daquela altura, de vidro, o medo, o pânico. Enfim, existem diversos tipos de pontes no mundo inteiro, na nossa cidade, no nosso estado. E certa vez eu passei por uma ponte no estado do Pará, onde
eu parei para observar aquela ponte, porque nunca uma ponte tinha me chamado tanta atenção quanto aquela ponte. A estrada, ela seguiu o seu fluxo, e essa ponte, ela tinha a entrada e a saída dela, as duas pontas dela, em dois extremos que não tinha estrada. É como se a estrada estivesse seguindo nesse sentido e a ponte estivesse nesse sentido, cruzando a estrada. Parei e olhei de um lado da ponte, selva, do outro lado da ponte, selva. Eu falei, mas para que serve essa ponte? Qual é o objetivo dessa ponte? Parado ali olhando, eu só tinha uma resposta: essa ponte não serve para absolutamente nada. Porque ela conduz nada a lugar nenhum. Ela não traz ninguém de lugar nenhum e não leva para lugar nenhum. É uma ponte que parece que ela foi deixada ou foi abandonada naquele lugar ali, sem propósito nenhum. E realmente, quando você viaja por aí, você encontra pontes que não têm propósitos de existir. Às vezes tem pontes que no passado elas serviram muito bem, mas aí acabaram construindo uma ponte mais moderna, numa rodovia mais estruturada, simplesmente ignoraram aquela ponte e ela passou a servir para nada. É uma ponte que não funciona mais. É uma ponte que as pessoas não atravessam mais por ela. A ponte, na verdade, então, segundo Marcelo Gomes, ela não tem um fim em si mesmo. A ponte, ela não existe pela sua alta existência, ela tem uma finalidade. E qual é a finalidade? Encaminhar pessoas de um ponto a outro. Conduzir pessoas de um ponto a outro. Ligar dois pontos. Levar pessoas a destinos diferentes. A ponte, ela não tem uma finalidade em si mesmo, ela está ali para servir aos outros. Ela só existe naquele lugar para que você passe vindo de Campo Grande para Chapadão do Sul, ao mesmo tempo em que passe por ela pessoas que vão de Chapadão do Sul até Campo Grande. Então ela não tem uma finalidade em si mesmo. Se a ponte como essa que eu vi no Pará, ela subsiste sem uma rota, sem ser útil para o trânsito das pessoas, então ela é uma ponte que ela não tem finalidade alguma. O significado de ponte é estrutura que liga duas partes. Estrutura que estabelece comunicação entre dois pontos que estejam separados. Ou seja, temos um rio aqui, mas temos um ponto no norte que precisa ser ligado até o sul, que pelo rio é impossível passar. Então se constrói uma ponte para ligar esses dois pontos. Para que as pessoas que têm o trânsito naquela região passem por ali, tendo a ponte como estabelecimento desses dois destinos. E baseado nisso eu quero falar hoje sobre a ponte. Baseado nessa passagem em que Jesus Cristo, ele anuncia profeticamente o que vai acontecer no fim dos tempos. E ao mesmo tempo em que Jesus Cristo nos mostra o que vai acontecer no juízo final, ele nos dá lições de como nós devemos viver e qual é o objetivo, qual é o sentido da nossa vida nessa terra. Nossa geração tem sido consumida por uma falta de objetividade no que diz respeito ao valor e à importância da nossa vida. Para que servimos? Por que estamos aqui? Qual é o objetivo da nossa história? Qual é o objetivo da nossa existência? Versículo 31 ao versículo 34, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O céu se abre, as profecias apocalípticas se cumprem, as duas bestas se levantam, que emerge da terra, que emerge do mar. O falso profeta já disseminou a discórdia dentro da igreja. As pessoas já passaram pelo Armagedon. Já tivemos todas as batalhas apocalípticas cumpridas. Então o céu se abre, a Bíblia diz que todo olho verá, todos nós olharemos, veremos Cristo voltando dos céus, com poder e muita glória, e aí se estabelece o trono de Deus. Todas as nações serão reunidas na sua presença. Você estará na presença de Deus. Aqui a Bíblia diz, os que estiverem vivos serão transformados.
Os que estiverem mortos já ressuscitarão nos seus corpos. Todos vamos comparecer perante Cristo, e Ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quero que a igreja leia esse versículo 34. Então, Jesus Cristo, no juízo final, Ele diz assim: olha, aqueles que estiverem à minha direita, eu vou convidá-los a tomar posse. O reino de quem? Reino de quem que Ele diz? De meu Pai. Reino de Deus. O reino que vos está preparado por Deus desde a fundação do mundo. O reino que desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus disse, da semente da mulher sairá um que vai esmagar a cabeça da serpente. O reino daquele que nos criou para vivermos eternamente na presença dEle. O reino daquele pela qual, pelos nossos próprios pecados e pela livre e espontânea vontade de nossos pais e nossa, hoje nós pecamos e fugimos dEle. O reino daquele que não nos criou para o inferno, mas para viver na presença dEle. O reino daquele que criou a humanidade para viver intimidade com Ele eternamente. Então Ele diz: vinde bendito de meu Pai, tomai por posse o reino de Deus, que está preparado para vocês. Queridos, quero que você entenda nessas passagens que nós lemos, versículo 31 a 34, que Jesus Cristo é a ponte entre nós e Deus. Vamos repetir: Jesus Cristo é a ponte entre eu e Deus. Amém? Não existe outra maneira de ir a Deus senão por Cristo. A humanidade pode inventar um monte de maneira de te levar até Deus, mas a Bíblia diz que só há uma maneira de você ir a Deus, entregando a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele, quando morre na cruz, se faz ponte entre a humanidade que vive nas trevas, entre a humanidade que vive em pecado, entre a humanidade que abandonou os caminhos de Deus, entre a humanidade que não consegue viver na presença de Deus e Deus. Não tem sacrifício que você faça, não tem profeta que você siga, não tem oração, não tem prática nenhuma que você vá fazer que te leve a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. É engraçado que quando a gente olha o comecinho da nossa história, Gênesis capítulo 2, o ser humano e Deus, havia uma comunicação entre eles. Havia uma comunicação clara, simples e perfeita entre a humanidade ali sendo representado por Adão e por Eva e Deus. A Bíblia diz que eles se relacionavam. A Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha conversar com eles. A Bíblia diz que na viração do dia Deus dialogava com eles. E esse elo que havia entre nós e Deus foi quebrado por causa do pecado. Guarde isso no seu coração. Todas as vezes que você for pecar, lembre-se, o pecado, ele provoca inimizade entre nós e Deus. Deus não nos expulsou do Éden porque Ele não nos ama. Deus nos expulsou do Éden porque é impossível haver conciliação entre o santo e o pecador. É impossível haver conciliação entre a luz e as trevas. Conta a história do meu avô, Eduardo Gomes Ferreira, que certa vez, na década de 50, montaram um centro de magia negra, de macumba, não sei o quê, ao lado, na quadra que ele morava. E ele também cristão desde o seu nascimento, cresceu indo para a igreja, adorando ao Senhor com seu pai, o meu bisavô Quirino Gomes. E ele disse: eu vou lá, eu quero ir nesse lugar. Eu, como homem de Deus, como servo do Senhor, eu vou lá. E meu avô contava para nós que ele chegou, ficou num dos cantos daquele salão,
E ali o líder daquele salão começou a invocar o Espírito, e cantava as músicas, e rodeava, e sangrava uma galinha, e tomava cachaça, e rodeava aquelas coisas, e durou aquilo mais de 40 minutos, quase uma hora. Até que depois de uma hora, segundo a história do meu avô, aquele líder falou assim, falou para as pessoas que estavam presentes, citou o nome do cidadão lá de cima, né? O Espírito disse que não vai descer aqui não, porque tem corpo estranho em nosso meio. Queridos, quando nós pecamos, então nós somos expulsos da presença de Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus e nos aproxima do mal. A pior doutrina que existiu e que no Apocalipse, ao anjo da igreja, não lembro agora qual delas, Deus repreende severamente, se não me engano é Éfeso, ele diz assim, olha, eu tenho a seu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Nicolaítas era um grupo de pessoas dentro da igreja que procurava desviar os cristãos honestos, fiéis à Bíblia, com práticas que eram pecaminosas. A participação de festas pagãs, a consumir comidas sacrificadas a ídolos. E eles diziam assim, olha, tem nada não. Você pode fazer isso não é pecado. E tem muita coisa, queridos, que hoje em dia nós acreditamos que não é pecado e que ofende e que agrava o nosso relacionamento com Deus. Quando nós pecamos, então, esse elo entre a humanidade e Deus é quebrado. E só havia uma maneira de voltarmos para Deus. Um sacrifício vicário. Alguém sem pecado. Alguém que não fosse pagar pelo seu próprio pecado, mas alguém que fosse pagar pelo pecado dos outros. Era por isso que no Antigo Testamento um cordeiro era sacrificado. Porque o cordeiro não tinha culpa nenhuma pelo meu pecado, então ele era morto vicariamente pelo pecado de outra pessoa. E aí a Bíblia nos expõe a teologia da expiação. E o que é a expiação? O perdão dos pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam, acompanhado da reconciliação com Deus, através do sacrifício de uma vítima inocente. Quem foi a vítima inocente que morreu em seu lugar? Jesus Cristo. Ele então se fez uma ponte entre nós distante de Deus, entre nós nas trevas, entre nós caminhando para o inferno, entre nós no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição e Deus. Foi a única maneira de irmos para Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o elo entre a humanidade perdida e o pecador. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim, desvendando-nos, pois, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir, de fazer chegar até Ele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Jesus Cristo é a única maneira de um mundo corrompido pelo pecado, de um mundo dominado pelo pecado, de vidas que seguem para o inferno, chegarem até Deus. Você pode fazer tudo nessa vida, mas se você morrer sem entregar o seu coração a Jesus Cristo e viver uma vida cristã autêntica, o seu destino será o inferno. É como se você fizesse uma opção das mais terríveis. Certa vez, voltando do campo missionário, primeira vez que nós conseguimos comprar um carro depois que terminamos o seminário, fomos para uma cidade no Pará chamada Pacajá, na Transamazônica. E era o mês de janeiro, mês de muita chuva. Ali no Pará, essa região, muita selva, chove todo dia. Nós compramos um Logos preto, né? Lindo carro, confortável. Oh, que delícia! Compramos o primeiro carro nosso. Passamos ali 30 dias nessa região, pregando o Evangelho numa igreja construída pelos americanos entre Pacajá e outras cidades, pregando o Evangelho dentro da selva amazônica. Lá os cultos, nessa região, os cultos acontecem só de manhã, porque à noite ninguém vai para a igreja por causa de onças e outros animais. E na volta para casa, existia uma ponte de madeira no caminho, e essa ponte ela estava quebrada por causa de um caminhão carregado com madeira, não suportou o peso, quebrou a ponte, o caminhão estava ali tombado.
E a única opção era passar pelo rio. E todo mundo passava pelo rio. Então vamos passar pelo rio. Né? E fomos atravessar o rio com Logos. Eu tenho fotografia, se você quiser depois eu te mando para você ver o estado que ficou. Acabou com o nosso carro. Primeira viagem missionária que fizemos, acabou com o carro. Né? Não ficamos mais 6 meses com ele, não tinha condições. São situações que a gente passa, mas a partir do momento que eu deixo de atravessar a ponte, que realmente era a ligação entre 2 pontos distintos, e opto em passar por um outro caminho, aquilo me provocou destruição. Todas as vezes que você quer chegar a Deus sem passar por essa ponte chamada Jesus Cristo, você vai naufragar, você vai afundar, você vai se perder. Fica evidenciado, queridos, que a missão de Jesus Cristo é ser ponte. Versículo 32 diz assim: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Fica evidenciado que antes de você ir a Deus nessa vida, você tem que passar pela ponte chamada Jesus Cristo. Fica evidenciado no versículo 32, que antes de entrar naquela região chamada Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, você vai ter que passar por Jesus Cristo no juízo final. Não tem como chegar lá, se não for por Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não havia e não há esperança alguma na vida da humanidade. Vamos repetir? Sem Jesus Cristo, não há esperança de chegarmos até Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12 diz assim: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, mas não tendo esperança e sem Deus no mundo. E aí Deus envia Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, numa época em que nós vivíamos separados, não era de Deus. Uma pessoa que não se entrega a Jesus Cristo não pertence ao povo espiritual de Deus. Numa época, deixa o texto lá, Daniel, faz favor. Numa época em que nós éramos estranhos às alianças das promessas, tudo que está prometido no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo que está prometido na Palavra de Deus, para a vida daqueles que creem em Jesus Cristo, só faz parte da sua vida, só vai se cumprir na sua vida, se você se entregar a Jesus Cristo. Se você não se entrega a Jesus Cristo, você vive uma vida sem esperança, e você vive uma vida sem Deus. E ai daquela pessoa que vive uma vida sem Deus. Ela vem a ter tudo nesse mundo, mas vive como miserável. Ela vem a ter todas as riquezas desse mundo, mas vive como se não tivesse nada. Não tem paz, não tem promessas cumpridas, não tem alegria, não tem prazer, não tem esperança. Por quê? Porque você só vai encontrar isso em Deus. E para chegar até Deus, você precisa passar por Jesus Cristo. Só por Jesus Cristo. A missão de nosso Senhor Jesus Cristo era a cruz, fazendo por sacrifício a ponte entre você e Deus. Queridos, Jesus Cristo é a ponte entre você e Deus, não há outro caminho. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta. O que diz em seguida? Hã? Não, logo depois da porta. Se alguém. Ele não está dizendo, todos vão entrar pela porta. Ele está dizendo, eu sou a porta. Existe uma porta, existe uma passagem até Deus. Nem todos vão entrar, nem todos vão enxergar essa porta, nem todos vão passar por essa porta, nem todos vão reconhecer essa porta, mas aqueles que reconhecerem Jesus Cristo como essa porta e entrar por ela, vai entrar e vai viver na presença gloriosa de Deus, porque atravessou essa distância, essa separação entre o pecado e Deus, por essa ponte chamada Jesus. Ele não está dizendo que todos, e nem todos vão entrar. É por isso que Jesus Cristo coloca numa condicional, quem vai sair e achar pastagem, é quem entrar. Ele não está dizendo, você é obrigado a entrar. Ele não está dizendo assim, olha, todos vão entrar. Ele está dizendo, se alguém que está aqui nessa noite,
ouvindo essa mensagem, olhar para Jesus Cristo e entender que Ele é a única maneira de você ir até Deus, então você será salvo. Caso contrário, você vai viver a vida inteira na igreja, mas não vai encontrar a salvação. Jesus Cristo é a ponte entre você, nesse mundo de trevas, nesse reino de trevas, e a luz. Versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai. Quem vai dizer isso? Jesus. Amém? Amém. Vinde bendito de meu Pai. Tomai por posse o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não é Deus que vai dizer isso para você. Não é o pastor que vai dizer isso para você. Não são os anjos que vão dizer isso para você. É Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, Ele se transforma na ponte entre você, pecador, e Deus Santo. Ele se transforma na ponte entre você, que vai ser transformado ou ressuscitado no juízo final, e o julgamento do juízo final. Ele vai ser a ponte entre você, que estiver ao lado direito, e a entrada na Nova Jerusalém. Mas, pensando na importância da ponte, esse texto nos mostra também que, além de Jesus ser a ponte entre você e Deus, ele mostra que você é a ponte entre as pessoas perdidas e Deus, e Jesus. Jesus é a ponte entre você e Deus, e você é a ponte entre as pessoas e Jesus. Versículos 35 ao 40, diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e te vimos forasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Esse último versículo, essa última parte desse versículo, é tremenda, porque aqui Jesus Cristo está dizendo assim para você, ó. Vamos ler juntos? Sempre que o fizestes, a mim fizeste. Sabe que tem muitas vezes que você faz o bem em uma pessoa e você não está fazendo para ela, você está fazendo para Cristo? Já parou para pensar nisso? Quando uma pessoa te pede uma ajuda, ou quando, mesmo sem pedir, você percebe, você sente a necessidade daquela pessoa e você vai e ajuda. Já parou para pensar que talvez você não esteja fazendo para o ser humano, mas você esteja fazendo para Cristo? Todas as vezes que vocês fizeram a um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Ser igreja implica em termos uma missão. Não existe igreja sem missão. Concorda comigo ou não? Não existe igreja sem missão. A igreja ela tem uma missão, ela tem um chamado, ela tem uma vocação. Se não fosse para termos uma missão, para que existir igreja? Se não fosse para termos um chamado, então para que existir igreja? Continuaríamos no mundo. Se não fôssemos para sair do mundo e nos transformarmos em igreja, não faria sentido nenhum virmos para cá. Continuaríamos como as outras pessoas estão. Ser igreja implica em ter missão. Não existe igreja sem missão. Quando passamos por uma ponte, nós estamos seguindo uma trajetória, estamos seguindo um destino, e você nesse mundo está dirigindo numa rodovia rumo à eternidade, uns mais rápidos, outros mais devagar, mas todos rumo a um destino eterno. E existem dois destinos eternos. Quais são? Céu e inferno. Amém? Quais são?
só. Só esses dois. E a Bíblia diz que muitas são as pessoas que caminham num caminho largo e espaçoso que conduz ao inferno. E a Bíblia diz nessa passagem que nós devemos ser essa ponte entre essas pessoas e Jesus Cristo. Você nesse mundo precisa ser uma ponte entre as pessoas perdidas e Jesus Cristo. Missão da igreja, ela passa por alguns pontos interessantes. E aí, a gente fica se perguntando, quantas pessoas estão morrendo sem serem apresentadas a Jesus? Olha no seu círculo de relacionamento. Você se relaciona com quantas pessoas durante a sua semana? E quantas pessoas você se relaciona durante a sua semana e você sequer fala de Jesus para elas? Quantas pessoas durante a sua semana, no seu círculo de relacionamento, chega para você na segunda-feira de manhã, fala assim, rapaz, meu final de semana foi terrível. E você sequer se apercebe que aquela pessoa está pedindo socorro, me ajude. É por isso que eu digo sempre que o diabo ele tem agido de uma forma diferente hoje do que do passado. O diabo ele tem tirado o nosso tempo, porque a gente não fala de Jesus para as pessoas porque a gente não tem tempo. E eu não estou aqui criticando a sua falta de tempo. Eu reconheço porque eu faço parte dessa geração, eu não sou um ET. Às vezes eu pareço, mas não sou. Eu sei que nós somos uma geração sem tempo. É muita coisa para fazer. Nós estamos vivendo uma profecia que a Bíblia diz que no fim dos tempos, os tempos seriam remidos. Ou seja, hoje voltando de viagem, Sheila falou assim, hoje é 27. A semana agora entra setembro. Aí para dezembro é outubro, novembro. Aí vem Natal, aí vem janeiro, 2018. E aí a hora que você menos esperar, você está lá dia 27 de agosto de 2018, falando, nossa, está acabando agosto de 2018. Daqui a pouco a gente chega ao fim da vida. Queridos, quantas pessoas estão chegando ao fim dessa estrada, rumo à eternidade, sem passar pela ponte que os leva a Jesus Cristo, que se chama você. Olha a missão da igreja, sua missão, nesse mundo. Mateus 5,14. Vamos ler comigo. Vós sois... De novo, bem forte. Agora vamos mudar. Pronome pessoal. Aí. Mais uma vez. Eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Jesus podia mandar anjos aqui para levar pessoas a Cristo? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que se eu parar de clamar, as pedras clamarão, amém? Sim ou não? Está na Bíblia. Como diz o próprio Marcelo Gomes, o primeiro sermão dele foi pregar numa igreja, estava nervoso, uma pilha, chegou para a senhora falou, o senhor está nervoso, pastor? Ele falou, estou nervoso demais. É que meu primeiro sermão, e ela carinhosamente falou, preocupa não, Deus usou uma mula, Ele vai usar o senhor. As histórias do Marcelo Gomes. Mas Deus usou uma mula. Se Ele quiser, Ele usa. Ele usa um burro, Ele usa uma jumenta. Ele usa uma vaca. Ele usa qualquer coisa. Mas Ele não quer usar. Sabe por quê? Você é obra-prima da criação de Deus. Ele diz, você é a luz do mundo. Ele diz, você é a ponte que leva as pessoas a Jesus. Um amigo do mundo vai levar o outro amigo para a bebida quando ele tem um problema. Essa semana passada, uma senhora me mandou uma mensagem na rádio e falou, pastor, eu preciso de um conselho. Meu marido me traiu.
E eu joguei as roupas dele tudo para fora, mandei ele embora de casa, e as minhas amigas, os meus amigos falam que eu não devo perdoar, que eu não devo trazer ele de volta, que eu devo seguir minha vida. E eu falei, você ama ele? E ela respondeu logo. E eu ao vivo no rádio e ela respondeu, sim. Eu falei, de repente vocês têm filhos? Ela colocou 2, um de 6 anos e um de 6 meses. Eu falei, então se você ama, perdoa. Tenta de novo. Porque a opção mais fácil nunca é de Deus, é do diabo. As opções de Deus são sempre as mais difíceis para a nossa vida. Eu falei agora, Jesus Cristo disse assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Falei, de repente esses amigos seus são extraterrestres, eles são de outro planeta onde lá ninguém erra, eles são de uma outra galáxia onde lá não tem falha, eles são de outro sistema solar onde não existe falha no relacionamento. Se você o ama, então chama ele de volta, guarda as roupas dele e fala para ele, olha, vamos recomeçar a nossa história. Aí no outro dia ela mandou uma mensagem, pastor, fiz tudo o que o senhor falou. Só que ele está viajando. Eu falei, então espere chegar em casa, conversa olho no olho com ele agora. Queridos, nós estamos aqui para ser luz. Então seja luz na vida dessas pessoas que te cercam. Uma segunda missão que envolve a igreja, além de ser luz, é de levar o bem onde predomina o mal. 3 João 1,11, vamos ler? Não imites, vamos ler juntos? Amado, não imites o que é mal. Pode continuar. Aquele que serve ao Senhor, aquele que é luz no mundo, não deve imitar o mal, mas onde predomina o mal, ele deve fazer o bem. É aquela matemática de Jesus, se baterem na face direita, oferece também a esquerda. Não pague mal por mal. É a matemática de Jesus. É a didática de Jesus. Por quê? Porque aquele que pratica o bem procede de Deus. O que não pratica, o que pratica o mal, não vem de Deus, nunca viu a Deus. E se não vem de Deus, vem de onde? Do diabo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, queridos, você como uma ponte, você deve promover o bem. Ali onde existe o mal nos seus relacionamentos, você como igreja, você deve pregar a paz em meio à guerra. Como igreja, você deve levar a salvação aonde está predominando a condenação. Onde você passar, você tem que exalar o bom perfume de Cristo, porque é isso que vai atrair as pessoas a Jesus, e Jesus vai ser uma ponte que leva essas pessoas a Deus. É sua missão. A nossa missão como igreja é fazer o bem. Somente o bem. Versículo 35 e 36 ele diz, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e me vestiram. Enfermo e me visitastes. Eu estava preso e vocês foram me ver. Ou seja, como igreja, você tem que ser essa ponte que vai levar as pessoas até Jesus Cristo. Até Jesus Cristo. Nossa missão como igreja é apresentar as pessoas a Cristo por meio da pregação. Ai, pastor, eu não sei pregar. Claro que sabe. Claro que sabe. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui? Diga para o seu irmão do seu lado direito. Fala assim, olha, Deus te ama. Agora fala do lado esquerdo. Deus te ama. É muito difícil? Sim ou não? Doeu muito? E às vezes é só isso que é necessário, queridos. O problema é que a gente acha que a gente precisa ir para o seminário para fazer um sermão e pregar um sermão para a pessoa. Você precisa apenas falar que Jesus Cristo se importa com ela. Nós fizemos um projeto missionário muito bacana em Pato Branco certa vez. Desafia a igreja a fazer o seguinte. Pega o seu telefone, digita lá, 3562, qualquer número que vier na cabeça. Qualquer número. Na hora que a pessoa fala alô, você não fala mais nada, você só fala assim, Deus te ama e se importa muito com você. E desliga. Só. Aquela igreja presbiteriana de Pato Branco virou de perna para cima.
um alvoroço que a igreja viveu por causa da reação das pessoas. Tiveram irmãs como a irmã Eva que chegou para mim e falou assim: pastor, quando eu ia desligar o telefone, a pessoa gritou lá, gritou, e eu atendi de novo. Ela falou assim: quem te mandou me ligar? Ela falou: foi Deus. E a pessoa falou assim: eu estava pensando em me matar hoje. Queridos, você é uma ponte que leva pessoas perdidas a Jesus. E Jesus, com seu sacrifício, é uma ponte que leva pessoas que se arrependem a Deus. Até Deus. Você, presta atenção, é a única esperança de uma pessoa perdida se encontrar com Jesus. A única esperança é você. Por isso, Deus te criou. Por isso, Deus te salvou. Por isso, Deus te fez igreja. Porque há pessoas que você conhece que eu nunca vou conhecer. Há pessoas que existem no seu círculo de relacionamento que talvez nunca farão parte do meu círculo de relacionamento. São pessoas que Deus colocou para ser o seu campo missionário. Seu campo missionário. Quero concluir fazendo algumas aplicações. Quando você deixa de apresentar pessoas a Jesus Cristo, você se torna como aquela ponte lá no Pará, que vem de lugar nenhum e leva a lugar nenhum. Uma ponte que não faz sentido nenhum. Uma ponte que não tem razão de existir. A sua razão de existir como igreja passa pelo campo da adoração e passa pelo campo da missão. Leve pessoas a Jesus. Você não sabe, mas talvez pessoas que daqui a 5 minutos não estarão mais entre nós. E é o tempo que você teve. Tempo que você teve. Eu não tenho dúvida que vou me encontrar com um rapaz uma vez. Já contei essa história aqui para aqueles que ainda não ouviram. Capelão, eu era capelão do hospital Nossa Senhora do Carmo, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Entrava às 6 da manhã, saía meio-dia. E eu estava indo para o estacionamento, tirando já meu jaleco, quando ouvi uma voz me dizer: vai para o 2º andar. Subi a rampa, dei de frente com o quarto. E lá no fundo do quarto, de frente para uma janela, deitado um jovem senhor de uns 45 anos, bem polaco, bem forte, muita dificuldade respiratória. Estava olhando para fora, quando ele percebeu que eu cheguei, parei na porta, ele olhou para mim, e ele balbuciou assim: doutor, eu vou ficar bom? Me aproximei da cama dele. E ali Deus não me mandou orar. Deus não me mandou chamar enfermeiro. Deus não me mandou chamar médico. O que veio no meu coração, na minha boca foi: você acredita em Deus? Falei: você acredita que Deus pode mudar a sua história? Ele balançou a cabeça, olhou para fora assim. Aí ele olhou para mim, fez assim com a mão, eu segurei a mão dele. Naquele exato momento, que não passou de 20 segundos, o pulmão dele parou de funcionar. E o que é uma pessoa morrer com efizema pulmonar? Ela está consciente, ela está vendo que o pulmão não funciona mais, ela não consegue mais respirar, e ela sabe que está morrendo. E ele apertou as minhas mãos, e eu apertei as mãos dele, e comecei a gritar: enfermeira. Comecei a gritar: enfermeira, 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 enfermeira. E aí eu já percebi que essa veia aqui, como é que chama? Essa veia aqui, do pescoço, começou a ficar roxa. Os médicos chegaram, eu me afastei, fui para os pés dele, e ali fiquei em espírito de oração. Porque eu tinha certeza que ele não voltaria mais. Naquele momento eu fui uma ponte para levar esse homem a Jesus. E eu tenho certeza que Cristo o recebeu na eternidade. Você vai ter as suas oportunidades. Lembre-se sempre que você é uma ponte. Você é apenas uma ponte nesse mundo, com uma missão de levar pessoas a Jesus.
Marcelo Gomes, ele encerrou a sua palavra dizendo uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Tem muitos tipos de pessoas que passam pelas pontes. Pessoas grandes, pessoas pequenas. Pessoas que observam os detalhes da ponte, pessoas que simplesmente ignoram. Pessoas que sequer percebem que passaram sobre uma ponte. Ele disse, tem pessoas que cospem na ponte. Mas uma coisa é certa. Todas as pessoas que passam por uma ponte pisam sobre elas. Independente de como venha a ser a sua vida aqui, seja ponte. Porque sendo ponte, você vai cumprir a sua missão nesse mundo. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Se você quer ser uma ponte, peça a Deus agora. Agradeça a Deus por ter mandado o seu Filho Jesus para ser ponte entre nós e o Pai. Peça a Jesus para te fazer entender como você é importante como ponte nesse mundo para levar pessoas a Cristo. Como é valiosa a sua missão. Fale com Deus agora. Com seus olhos fechados, eu quero fazer 2 desafios aqui agora. Primeiro, se alguém está aqui nessa noite, que ainda não se entregou a Jesus Cristo, e ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, e entendeu que se não for por Jesus Cristo, você não irá ter Deus, você não será salvo, e quer entregar a sua vida hoje a Jesus. Ou se você já fez isso, mas até hoje você não percebeu que você é uma ponte extremamente importante e que deve ter essa missão muito clara de levar pessoas que vêm desse mundo até Jesus Cristo, que você é uma ponte para ligar esses 2 pontos, pessoas perdidas a Jesus Cristo de esperança, e você quer ser esse instrumento valioso, que liga 2 pontos, 2 extremidades, 2 destinos, e quer ser usado mesmo por Deus. Se é um desses 2 casos na sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar por você. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Se não é nenhum dos 2 casos, permaneça sentado. Mas Deus quer te usar para ser uma ponte de bênção aquelas pessoas que andam perdidas nessa terra. Uma ponte que leva as pessoas até Jesus Cristo. Aquela ponte que Jesus Cristo diz assim: todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Deus quer te usar. Deus quer te usar muito. Eu quero que você, que está de pé, repita comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque mesmo sem eu merecer, o Senhor me deu teu Filho Jesus, que morrendo naquela cruz, se transformou na verdadeira ponte, no único caminho que me leva até Deus. Eu quero estar do teu lado direito, naquele dia do juízo. Eu quero ouvir as tuas doces palavras, me chamando para tomar a posse do reino de Deus. E eu quero ser, eu me consagro nessa noite, como uma ponte
para levar as pessoas que ainda não conhecem a Jesus até o Jesus Cristo, meu Senhor. Faça de mim uma ponte muito usada. Senhor, eu não quero ser uma ponte que não leva nada a lugar nenhum, mas eu quero ser uma ponte com muito trânsito de pessoas que venham do mundo até Jesus, que passe por mim. Então me usa, me dê ousadia, me dê autoridade e me dê fé. Eu me consagro como uma ponte ao Senhor para levar vidas até Jesus Cristo. Me aceite e me receba em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui para ser ponte, Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa palavra tremenda, Senhor, que nos mostra que não há outro caminho aos céus que não passe por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque como igreja, o Senhor nos chamou para ser ponte. Ó Deus, que cada vida que aqui está seja uma ponte para levar aquelas pessoas que estão no seu círculo de relacionamento, sua família, seu trabalho, seus vizinhos, até Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome do teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Deus abençoe muito. E que ao final do ano você possa chegar para mim e falar: pastor do céu, o que já passaram por cima de mim só não tem ideia. Nós vamos dizer glória a Deus.